E, Bafafinha, como você começou na música? Qual foi o ano? Maria. O que te influenciou a se tornar um DJ de funk? Conta um pouquinho aí pra nós, meu parceiro. Cara, na realidade, pra quem não me conhece, muita gente me conhece como Bafafinha, mas meu nome é Leonardo. Leonardo Pimenta. Nascido em 1977, 45 anos de idade, 32 de funk. O funk, na realidade, ele entrou na minha vida, foi uma coisa muito louca, porque, na realidade, muita gente não conhece, ou poucos, as pessoas que conhecem a história, a trajetória da família Bafafa. Porque eu tinha um outro irmão, que era, o nome dele era Rafael, mas conhecido como Bafafa, né? E a gente trilhou esse trabalho maravilhoso, porque a gente sempre gostou da vertente do... Pra tudo isso chegar, a gente passou por situações que, tipo... Tinha que entender o porquê do funk. Sim. Pra gente chegar sobre isso tudo. O quê? Ouvir freestyle, ouvir Miami Bass, ouvir as raízes daquilo que a gente extraiu pro funk. Sim. Então a gente tinha que entender da raiz. A gente tinha que entender da história daquilo. Peraí, como é que veio isso? Então a gente foi procurar saber. E aonde a gente foi? Foi diretamente pro Rio de Janeiro. Onde lá conhecemos Grandmaster Rafael, Rômulo Costa, dono da Furacão 2000, o Dennis DJ na época, quando ele ainda trabalhava começando na Furacão 2000, Grandmaster Rafael, Malboro, meu brother. Porra, todo mundo falava, pô, vocês têm um tabu enorme. Eu falei, tem nada de tabu. Aí, graças a Deus, a gente somos bem reconhecidos, trabalhamos juntos. É porque tinha uma época que a gente estava numa loucura de cara que, não, tem que tocar junto com ele para você fazer um duelo. Eu falei, não existe duelo, cara. Não existe duelo. Existe a gente passar conhecimentos e... Troca de experiência, troca de workshop. experiência. É isso aí. Essa é a realidade. Então, tipo assim, eu tive o prazer de ir lá, para aqueles lados, procurar saber de tudo isso. E isso eu tô falando em 1991. Você é louco. Entendeu? Foi a época que, tipo assim, o funk aqui na Baixada Santista era totalmente discriminado. Totalmente. As casas noturnas, quando eu via a gente, eu e meu irmão, tipo, Bafafa e Bafafinha, pô, vocês ficam da hora, mas aqui não. Caramba. Era. A tocar funk aqui não. Mas lá no Rio era aceito, ou também não? Não, o Rio sempre foi aceito. Sempre foi bem aceito. O funk lá no Rio sempre foi aceito porque sempre foi uma cultura. Sim. E os Independente DJs... se era proibidão, independente. Não, independente, faz parte da cultura. Sim. É o cotidiano do que você vive. Entendeu? Então tipo assim, eu cheguei lá no Rio, eu ouvi as rádios, pô, tu ficava louco, cara. Caramba. Eu ouvia as músicas que, caraca, meu irmão, mas isso nunca ia tocar em Santos. Entendeu? Porque é uma outra cultura, entendi. totalmente diferente. Lá eles vivem o negócio. Pô, eu chego lá, eu tava ouvindo uma vez, eu lembro até hoje, eu tava fazendo eu fiz um trabalho no estúdio do Grandmaster, eu fiquei lá praticamente uns 6, 7 meses. Fazendo mesmo que tipo um workshop lá junto com ele também, na época. Porque na época depois eu vou falar sobre equipamentos que a gente trabalhava naquela época também. Então, tipo assim, pô, eu ficava lá, o estúdio dele era um estúdio muito grande. Era em Fazenda de Inhaúma. Acho que, se não me engano, que era de frente pro Complexo do Alemão. E o couro comia lá toda noite. Nossa. Ele mesmo falava assim, mané, é o seguinte, se tu vai sair, aproveita até antes das 6 tu volta. Porque depois de sair, o bagulho é louco aqui. Sério. Eu falei, tu é maluco. Mas tudo bem. E aí, em conclusão, durante tanto tempo que eu tinha até me acostumado, eu ficava muito ouvindo rádio lá. Porque as rádios, a rádio sempre foi uma referência muito grande pra mim na época, desde moleque. Não é à toa que quando eu tinha 8, 9 anos, eu ouvi uma rádio no Rio de Janeiro, que era num rádio velho do meu pai, valvulado, aqueles rádio velho mesmo, da antiga. E eu pegava uma rádio do Rio de Janeiro, que só pegava meia-noite. Aqui na Baixada Santista. Mas só que era em AM, era uma outra frequência, tá ligado? Eu lembro. É uma frequência que os coroinhas só ouviam AM naquela época, né? Então meu pai gostava muito de ouvir isso. Tipo, eu e meu outro irmão ficava fuçando, né? Falei, caralho, não dá nada bom pra gente ouvir aqui um AM, né? Meu, a gente conseguiu achar essa rádio. Caramba. E tava tocando Stevie B. Falei, isso? caralho, eu falei, mentira. Botamos lá, 00:30. Aí o cara falando lá, boa noite, pessoal, o que aqui? Uma rádio mundial AM, Ritmos de Boate, era o nome do programa. Era um programa que só rolava só essa linha, freestyle, Miami, funk soul. E, e o bagulho era sensacional. Eu falei, meu irmão, essa é a nossa referência. E foi daqui que a gente começou a extrair as coisas. E a gente queria aprender muito mais. Do que? A gente precisa ir pro Rio. Vambora.
Foi aí que a gente conheceu o Gramaça Rafael, que ele encaminhou pra um monte de E a lugar. turminha era quem? Era Bafafinha? Porra, a minha turma naquela época, que tipo assim, muitos DJs da época, eles não queriam que a gente formasse junto. Por motivo do quê? Porque a gente levantava uma bandeira que eles não levantavam. Porque a gente conhecia um monte de DJ. O cara que tocava black, tocava electro house, tocava dance music, essas coisas. Só que os caras não queriam que a gente, né, tivesse no meio do circuito dos caras. Falei, não, pô, vocês são de maloqueira, mano, tá louco? Não toca aqui não. Muitas casas noturnas na época, Ainda mais putz, Santos, né? meu irmão, discriminação total. Mas o bom disso tudo é que, tipo assim, passasse os anos de tudo isso, e as mesmas casas naquela época discriminavam a gente, não deixavam a gente entrar dentro da cabine, falava assim, pô, você tem uma data pra mim aí? Eu falei, tem, pô. Lógico que tem. Patu, Tá precinho. doido? Pô, com certeza. Ou melhor, foi o seguinte, liga pra minha produtora lá, aí tu resolve com eles. Precinho, Patu. Que Tá negócio. tudo certo. O funk veio quebrando barreira, né, irmão? Muita barreira. Entendeu? Muita barreira. Onde era Muita. discriminado, hoje é bem aceito. Com certeza, com certeza. Então, É louco. era muita discriminação mesmo. Isso em 91, 92. 91, 92, cara. Certo, foi o ano que você ingressou. Foi aí. quando eu ingressei no meio do funk mesmo. Eu comecei a tocar com 13 anos de idade, né, cara? As minhas referências eram referências de músicas que meu pai ouvia. Eu sou um cara meio que, tipo, meio antigo. Todo mundo fala, vem antigo. Eu falei, não, o que eu posso fazer? Porque foi a minha experiência entre o primeiro contato com música. Meu pai ouvindo Elis Regina, Que isso. ouvindo Altemar Dutra, coisas que as pessoas estão ouvindo, mas só não conhecem. Não sabe o que é, Lupicínio Rodrigues. Então, esses são arquitetos da música. A música. Entendeu? Você ouvir coisas que as pessoas falam, tá louco. Eu mesmo no carro, às vezes, ouvindo Elis Regina, as pessoas ficam, tá maluco, um negão desse aí desse tamanho. Não quero falar de um grande amor. Meu, mas é porque são coisas que, pra mim, é primordial. Sim. Eu tava comentando agora um pouco mais cedo sobre as crianças. Hoje as crianças, o que ela ouve, ela já repete. Isso é fato. Minha filha tem 5 anos de idade. Ela só ouve Tim Maia. Caramba. Tô falando É sério. bom gosto. Não, teve um outro podcast, um outro amigo que a gente tava passando vinil, né? Tocando os vinil e tal. E aí eu levei um disco do Tim Maia e comecei a tocar. Meu, a minha filha tava assistindo, eu não sabia. Minha filha tava assistindo com a mãe dela. Ela começou a chorar. Caramba. Porque olha o que a música ela representa pra você. É uma coisa, é sentimento, é tudo, cara. Música é diversos sentimentos de nossa alma mediante ao som. É isso aí. É uma coisa muito louca, cara. É um negócio, é um universo que é difícil de entender. Então a gente sempre vai passando e vai progredindo pra gente descobrir um dia lá na frente o que isso significa. Mas pra gente agora, nesse momento, significa muita coisa boa. Isso é o mais importante. Coisa boa, às vezes coisa ruim, às vezes Sim. sentimentos bons, sentimentos ruins, mas faz parte do nosso cotidiano, entendeu? Faz parte.